Bom dia, você está surpreso de me ver a esta hora aqui no My News? Olha, agora vai ser assim. Hoje estreia o Morning Call, mais um programa aqui na grade do My News e que a gente vai falar de segunda a sexta com os grandes gestores do mercado brasileiro para nos ajudar a avaliar o impacto de tudo o que está acontecendo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Hoje a gente recebe o Dan Cava, que é CIO da TAG Investimentos. Bom dia, Dan, tudo bom? Bom dia, Mara, tudo bem? Não sei, você que vai dizer se está tudo bem. Dan, ajuda a É, gente a entender o impacto dessa visível inabilidade do presidente em lidar com o Congresso. Isso ficou meio claro na semana passada. Eu imagino que essa semana isso deve se acentuar. Como está essa relação do legislativo, executivo e judiciário? Qual é o impacto disso na economia, nos mercados? Como é que você está vendo isso? tá, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite para a participação desse programa. Acho que vai ser mais um grande sucesso do canal My News. Bom, acho que é bom a gente dar um passo atrás e lembrar que na sexta-feira a gente teve um dia de forte depreciação dos ativos locais e dos ativos externos, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve uma forte queda da Bolsa, né? Caiu perto de 3,5%, abertura de taxa de juros e forte alta do dólar. E aí eu acredito basicamente que isso tenha sido fruto de dois vetores, né? Um local, que é essa confusão política que você bem citou e que a gente já vai falar um pouco sobre ela, e questões externas, que é basicamente o receio, o medo de uma desaceleração mais acentuada do mundo depois de dados mais negativos na Alemanha. Vindo para o local, acho que é importante a gente deixar claro que o papel do gestor não é fazer juízo de valor sobre o legislativo, o executivo, mas é tentar entender o que está acontecendo e qual vai ser a reação do mercado em relação a essas questões, né? Então, a gente não vai tomar partido aqui nem de um nem de outro lado. O que eu acho que está acontecendo, basicamente, é uma falta de coordenação política entre executivo e legislativo, né? Acho que quando o Bolsonaro assumiu o poder, assumiu a presidência, ele teve um grande voto de confiança da sociedade, né? A sociedade deu um grande sinal nas urnas que estava cansado daquela, entre aspas, velha maneira de fazer política, que é como o Bolsonaro chama aquele momento, né? Só que eu acho que o Rodrigo Maia, como chefe, né, da Câmara, como presidente da Câmara, chefe do Legislativo, tem tentado passar um pouco, eu acho que é aí que está a grande diferença, é que não existe velha política e nova política, existe a política. Eu acho que o entendimento que ainda não se chegou, que acho que talvez o Rodrigo Maia esteja tentando mostrar para o Bolsonaro, é que a sociedade está cansada de roubalheira, de esquemas. Isso que o Bolsonaro está chamando de velha política. Eu acho que o que o Rodrigo Maia está tentando mostrar para o Bolsonaro e para o seu entorno político é que num sistema republicano e democrático como o Brasil, você precisa fazer a política, que é negociar. Então, acho que dar E cargos. isso de negociar com o Congresso, quer dizer, isso não tem a ver com roubalheira. Não quer dizer que você precise roubar ou ser corrupto, quer dizer que você precisa Exatamente. negociar. Perfeito. O nosso sistema é um sistema democrático, é um sistema republicano. Você tem um Congresso, uma Câmara com 512 deputados, um Senado com 81 senadores, e você não vai conseguir, né? E no final de semana a gente viu políticos antigos, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, falando: se você não tiver um diálogo coerente com o seu parlamento, você não consegue avançar e você corre o grande risco de não terminar o seu mandato. Então, acho que Como é aconteceu com a ex-presidente Dilma, porque foi exatamente. a falta de habilidade dela com o Congresso também que ajudou a caminhar para o impeachment. Exatamente. Então, acho que o que a gente precisa ver a partir de agora é que eles caminhem para o mesmo caminho, para uma mesma direção. Isso ainda não aconteceu, E né? enquanto isso não acontece, você imagina que essa semana seja uma semana que vai acentuar essa percepção negativa do mercado ou não? É uma semana que você acha que o executivo vai tentar se esforçar para retomar, enfim, ou para inaugurar essa negociação com o Congresso?
Eu vou ser bem honesto, eu acreditava que o retorno do Bolsonaro do Chile, ele voltou na noite de sábado, domingo ele já teve algumas reuniões de articulação política. Eu esperava que alguma coisa no sentido de um armistício já viesse a acontecer no final de semana. Isso não aconteceu, tá? As notícias no final de semana continuaram mais negativas. O Bolsonaro está quase que, entre aspas, aí, dobrando a aposta, né? A única notícia um pouco mais positiva que a gente teve foi agora cedo, com o Rodrigo Maia dizendo que ele vai colocar a reforma da Previdência acima de qualquer outra coisa, que a reforma não é do governo Bolsonaro, a reforma é do Brasil. Foi a primeira notícia positiva que a gente viu em relação a isso. Depois da sexta e do sábado de manhã, que o Rodrigo Maia concedeu entrevista para os principais meios de imprensa, a gente viu já o Rodrigo Maia, não vou dizer que ele recua, mas ele abaixou um pouco o tom. Ele deu o recado que precisava ser dado e ele agora está na dele, está esperando. Agora, Dan, você acha que a reforma da Previdência, se ela passa, ela é um ponto muito positivo para a economia, para a retomada econômica do país. Você acha que o Congresso entregaria isso ao executivo, ao presidente, mesmo o presidente se colocando avesso às negociações com o Congresso? Eu acho que existem formas de fazer isso. Acho que a reforma do Bolsonaro, a reforma proposta pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pela equipe, talvez não seja essa que o Congresso aprove, né? No final de semana a gente já teve notícias na linha de que vamos deixar a reforma do Bolsonaro de lado e vamos voltar para aquela reforma proposta pelo Temer no ano passado e que já tinha sido passada pela CCJ e etc. Então acho que o Rodrigo Maia, tendo entendimento da necessidade da reforma para o Brasil e entendendo que se uma reforma não for feita, a gente pode ter desdobramentos econômicos e políticos muito negativos até para esse Congresso, acho que existe um caminho menos óbvio, muito menos óbvio, talvez mais tortuoso, de aprovação de alguma reforma, que talvez não seja essa. Agora, isso deve dar o tom essa semana nos mercados? Certamente, acho que no Brasil, dado que a gente não está tendo uma mudança muito transformacional em termos econômicos, né, de crescimento, inflação, emprego, etc., a política vai continuar sendo o foco dos mercados. Se a gente não tiver executivo e legislativo abaixando os ânimos, abaixando a temperatura, o mercado deve continuar operando em tom mais negativo. Agora, se a gente começar a ver uma temperatura mais baixa, eles tentando se encontrar ou alguma melhora na articulação política do governo no Congresso, acho que a gente pode ter uma melhora de humor. E no mercado externo? No mercado externo, a gente continua de olho no crescimento econômico, né? Como eu falei aqui, na sexta-feira a gente teve um dado muito negativo de crescimento na Alemanha. Hoje de manhã a gente teve um outro dado um pouco mais positivo, mas acho que o que vai dar o tom no mercado externo é crescimento. Os bancos centrais, no começo desse ano, já deram uma sinalização que vão parar de diminuir a liquidez global. Os mercados lá fora se animaram, a gente teve forte alta das bolsas e dos ativos de risco, e agora o mercado está todo focado em crescimento. Tem algum dado para sair essa semana em relação ao crescimento interno e no mercado externo que pode... Não tem nenhum dado extremamente relevante. A gente tem alguns bancos centrais, alguns membros de bancos centrais falando, isso vai ser importante, mas dado que já foi sinalizado, principalmente pelo Banco Central americano, pelo Banco Central europeu, acho que o foco vai ser o mercado medindo a temperatura do crescimento global. Se ficar a impressão que a gente está entrando numa recessão, e alguns sinais de mercado mostram isso, né? Os juros de 10 anos da Alemanha voltou para patamar negativo, a curva de juros americana já inverteu, ou seja, a curva longa já está mais baixa do que a curva curta em termos de taxa, e isso, na maior parte das vezes, você tem uma recessão após esses tipos de movimento. Então, acho que o mercado vai estar todo focado nisso. Ok, Dan, muito obrigada. Eu espero receber você outras vezes aqui no programa. Obrigada por sua análise. Você que ficou com a gente até agora, inscreva-se no canal. Espera a gente que amanhã, quarta, quinta e sexta estaremos aqui falando de mercado e o Dan promete voltar, não é isso, Dan? Isso aí, obrigado, Mara. Obrigado ao pessoal do canal. Espero que vocês gostem de mais esse produto do My News. Bom dia, Dan. Obrigada. Tchau. Bom dia, obrigado. Tchau, tchau.